Olá, meu nome é Antônio Carlos, professor de Geografia da Rede Estadual de Educação. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as atividades propostas no Plano de Estudo Tutorado do terceiro ano do ensino médio no seu volume 1 para a primeira semana. Se você não assistiu então a nossa aula referente ao conteúdo que nós vamos abordar nessas atividades, volte em nosso canal e busque o vídeo em que eu explico a matéria da primeira semana do PET do terceiro ano do ensino médio, para que assim você realize com sucesso essas atividades. E também faça necessário, nesse momento, você realizar pesquisas e consultas em várias fontes. Você pode utilizar a internet como um seu recurso direto aí nesse momento de pandemia. Vamos à atividade número 1. Observe o esquema que traduz a nova ordem mundial. Nós temos aqui um recurso chamado mapa mental, muito utilizado pelos professores em suas aulas, que se trata de um resumo básico sobre um determinado tema. Nós temos aqui ao meio representando o globo terrestre e algumas setas indicativas de alguns conceitos importantes. Por exemplo, o final da URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se deu com o fim da Guerra Fria e a queda do socialismo em 1989, com o símbolo da queda do Muro de Berlim, criando então a nova ordem mundial. Nós temos também o período da globalização, do neoliberalismo, nós temos a formação dos blocos econômicos, principalmente NAFTA, Mercosul, APEC e União Europeia, os principais. Nós temos aqui os BRICS, que refere-se a um agrupamento de países emergentes aí, em relação ao seu desenvolvimento econômico, que tem se destacado no mundo atual, a China, Brasil, Rússia, Índia e África do Sul. Nós temos aqui a ONU, e alguns dos seus subórgãos, o Banco Mundial, OIT, OMS, FMI, OMC. Tá? Então vamos à questão. Letra A. A partir das palavras e conceitos apresentados, elabore um parágrafo explicando o que representa a nova ordem mundial. Bem, o entendimento da reorganização política internacional parte de um momento da história aí depois da Segunda Guerra Mundial. Nós temos, após esse período, um mundo bipolar, também chamado de Guerra Fria e também chamado de Velha Ordem Mundial. Foi um confronto entre o socialismo e o capitalismo, representado pelos Estados Unidos e pela Rússia. Depois, com o final da Guerra Fria, em 89, nós temos então o surgimento de uma nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial foi baseada aí no período multipolar. Essa multipolaridade são vários polos de poder. Aí nós temos o início, então, da nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial, então, vem com um conceito político, econômico e social com descentralização desse poder bipolar existente lá na Guerra Fria. Nós temos agora vários polos de poder. Dessa forma, nós temos o surgimento de áreas de influência econômica, política. Inclusive, o Brasil se desponta na América do Sul como um país, então, polarizador. Nós detemos, então, uma polarização econômica, social, política, cultural na América do Sul. Uma dica importante é você lembrar que a nova ordem mundial ela veio depois, obviamente, da velha ordem mundial. A velha ordem mundial foi a época da Guerra Fria, representado, então, pela bipolaridade. A nova ordem mundial refere-se à globalização, marcado pela multipolaridade. Para as questões 2 e 3, nós temos que observar um mapa da nova ordem mundial. O mapa é este daqui. Neste mapa, nós temos duas formas de divisão. Uma dividindo o mundo em duas áreas, países do norte e países do sul. Nessa divisão, nós vamos ter os países do norte desenvolvidos, ricos, e os países do sul, países subdesenvolvidos, pobres. Isso é uma representatividade baseando então na divisão do mundo em países do hemisfério norte e países do hemisfério sul. Nós percebemos que a Oceania, apesar de estar no hemisfério sul, faz parte dessa divisão dos países do norte. E a outra divisão
são as áreas de influência, representando a multipolaridade no período da nova ordem mundial. Nós temos aqui uma área de influência dos Estados Unidos, outra área de influência aqui pela Europa e outra área de influência pela China e pelo Japão. Então você vai elencar as principais características dessas duas divisões, tanto dos países do norte quanto do sul, quanto das suas áreas de influência, representando então a multipolaridade da globalização. Atividade 3. Como o Brasil se apresenta nessa nova ordem mundial? Nós temos que lembrar que o Brasil é um país que está em desenvolvimento. Então, nessa divisão aí dos países norte e sul, obviamente o Brasil ainda é considerado um país subdesenvolvido. Ele estaria realmente no grupo dos países subdesenvolvidos. Nós temos sim reservas naturais e minerais que atualmente aí são exploradas e coloca o país num grau de posição econômica de país desenvolvido. Só que nós sabemos que para ser considerado um país desenvolvido, não é analisado somente o campo econômico, mas sim outras áreas. Outra questão importante é a influência que o Brasil recebe dos Estados Unidos, nessa influência norte-americana no continente americano, e a influência que o Brasil exerce nos países da América do Sul, por ser então um polo político e econômico regional. Outra questão a ser considerada é a situação da industrialização tardia que o Brasil sofreu. Isso trouxe um certo atraso econômico para o nosso país. Mesmo havendo muitas matérias-primas em nosso território, nós temos dificuldade de processamento dessas matérias-primas, principalmente aí ligadas às atividades no campo tecnológico. Para responder às questões 4 e 5, nós temos então uma tirinha da Mafalda. No primeiro quadro, ela diz: "Não sei, Mafalda. Eu acho que não. Por quê? Nada de especial. Só seria lindo acordar um dia e saber que nossa vida depende só de nós." Então tá aí a crítica, né, da Mafalda. E vem então a questão 4. Na tirinha, a personagem Mafalda expressa preocupação em relação a uma ameaça para a humanidade. Em qual contexto geopolítica essa ameaça foi vivenciada de forma mais intensa? Nós temos aí, gente, um contexto onde o mundo passou por uma tensão política, uma tensão econômica. Isso foi no período da Guerra Fria, onde nós tivemos aí depois da Segunda Guerra Mundial, um período da bipolaridade, onde duas superpotências se enfrentaram no campo aí tecnológico e armamentista também. Nós tivemos então uma evolução no campo armamentista muito grande. Isso foi provado até mesmo no finalzinho da Segunda Guerra Mundial pelos Estados Unidos, que utilizou a bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki, matando milhares de pessoas. E no período da Guerra Fria nós tivemos várias tensões nesse sentido, ao ponto então de gerar dúvida com relação à sobrevivência das pessoas do planeta. Por isso que ela diz aqui no último quadrinho que seria bom ela um dia ela acordar e a vida dela depender só dela, e não de outros países que tinham armas nucleares. Então, o contexto geopolítico, nós temos aí o período da Guerra Fria. Na última atividade, atividade 5, atualmente vivemos ameaças semelhantes? Onde e por quê? Essa questão entra um pouco aí de resposta pessoal, mas você pode colocar onde você está vendo certas ameaças nesse sentido aí da nossa vida depender do outro e não de nós mesmos, como a crítica da personagem Mafalda fez aí nessa tirinha que nós acabamos de ler. Nós temos, por um lado, várias ameaças. Nós temos a luta pelo poder mundial entre várias potências econômicas do mundo. Nós temos os países ricos aí explorando cada vez mais as riquezas naturais. Nós temos o extremismo étnico e religioso no Oriente Médio, que tem levado também conflitos de ordem local, regional, até mesmo direcionando para um possível conflito mundial, principalmente a Síria, que tem deixado aí milhares de mortos e vendem armas para outros povos. Nós temos aí também os Estados Unidos e a China, uma briga constante. Enfim, o mundo ele não passa por um momento de paz
plena e completa. Nós temos várias ameaças que você pode estar citando nessa questão 5. Então essa foi a nossa aula da primeira semana do PET do terceiro ano do ensino médio. Eu espero que vocês tenham entendido sobre as atividades, o que é para ser feito. Você pode estar perguntando nos comentários, perguntando ao seu professor. Se inscreva em nosso canal, comente, curta, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas, para que seus colegas também possam ter um direcionamento nas respostas das atividades propostas no PET. Um forte abraço do professor Antônio Carlos e meu muito obrigado.